Mais de 100 startups atenderam um chamado da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial para ajudar Brumadinho. A iniciativa chegou ao governo de Minas Gerais. E é sobre esse assunto que nós conversamos com o Guto Ferreira, que é presidente da ABDI. Guto, uma ótima tarde para você. A informação que chega para nós é que o governador de Minas, Romeu Zema, te convidou para uma conversa. É isso mesmo? Boa tarde, Rafael. Na verdade, a nossa missão, até fazendo uma correção positiva, hoje nós atingimos um número próximo de 1.500 startups que se comprometeram a tentar ajudar nessa tragédia de Brumadinho. Nós já tivemos algumas reuniões aqui em Minas com o pessoal do governo, do gabinete de crise, com a subsecretaria de inovação, com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, o Banco de Desenvolvimento do Estado e também com quase todo o ecossistema de startups do Estado. Guto, que tipo de projeto pode ser aplicado para ajudar essa tragédia em Brumadinho? Como ele pode ser desenvolvido por lá, os benefícios? Olha, é óbvio que depois da tragédia acontecida, essa primeira e a segunda fase já estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiro, pelas forças de resgate e defesa civil. Mas a partir da terceira fase, que é a de reconstrução, a própria agência nós podemos ajudar muito com a construção civil digitalizada, que é o BIM, o Building Information Modeling, que vai poder fazer com que o Estado construa ou reconstrua Brumadinho, pelo menos com uma economia de 20%, de acordo com esse sistema. E qual que é a nossa batalha agora? É justamente não esperar chegar à terceira e à quarta fase para começar a discutir essa reconstrução. Então, nós queremos fazer isso com o governo, com os órgãos de apoio no Estado e com o ecossistema de startups, começar em paralelo a já discutir a reconstrução de Brumadinho. Mais do que a reconstrução de Brumadinho, é importante dizer que as startups hoje brasileiras, elas já possuem tecnologias que são commodities no meio da inovação, que podem ajudar na questão de rastreamento das barragens e mesmo de segurança dos funcionários. Vou lhe dar um exemplo claro. Se nós tivéssemos RFID nos coletes ou nos uniformes dos funcionários, provavelmente a localização deles seria muito mais fácil nesse momento. Entendi. Guto, em relação a essa reconstrução, você disse que é importante que as próximas etapas não se aproximem antes de começar o trabalho. Isso leva mais ou menos, é possível fazer uma previsão, a gente já consegue vislumbrar em quanto tempo esse tipo de trabalho já começa a ser realizado para que a cidade volte a se reerguer? Olha, enquanto a ABDI, nós somos uma agência de inteligência e digitalização da economia ligada ao Ministério da Economia. Enquanto agência de governo federal, obviamente nós estamos nos colocando à disposição do governador Zema e de toda a sua equipe do povo de Minas Gerais. Obviamente isso agora passa a bola para o lado do governo de Minas, que tendo interesse, nós como agência já podemos começar a trabalhar junto com a equipe do governo de Minas nesse plano de reconstrução baseado na construção civil digitalizada. Guto, e refazer a cidade, quando você fala sobre esse projeto, é verificar exatamente como ela era e fazer com que ela se reerga mais uma vez. Isso inclui também outro questionamento, a cidade e também o Rio Paraopeba, que foi muito afetado. O que engloba o projeto de vocês? No caso do Rio Paraopeba, é óbvio que já existem tecnologias, o próprio Senai de Minas Gerais já faz toda a análise de água do Estado. Então, eles já estão trabalhando nas análises do Rio Paraopeba. Hoje de manhã nós estivemos com a equipe do Senai, do FIENG-LED, um trabalho fantástico feito por eles no Estado que já está sendo realizado. Agora, quando eu me refiro à reconstrução, a gente começa pensando no planejamento, na digitalização dessa nova cidade, no que foi destruído, e, obviamente, é uma cidade que foi impactada e vai ter o seu comércio, a sua economia local impactada. Então, discutir isso de forma a entender se a falta da mineração no momento futuro vai atrapalhar a cidade, quais seriam as novas capacidades econômicas que poderiam ser discutidas e implantadas em Brumadinho e também em Mariana, que é um caso que nós também passamos a olhar com bastante atenção. Guto, é uma espécie de trabalho feito também em parceria com a Vale, porque essa reconstrução conta com a parte verde que foi destruída e que precisa ser replantada, ou só da parte estrutural da cidade em si?
Não, eu acho que a grande responsabilidade, obviamente, é da empresa, que é a responsabilidade de mercado, né? O que nós estamos fazendo agora é mostrando como agência, nos colocando à disposição, e outros órgãos de governo federal também, mas mostrando para a Vale e para o governo de Minas, tanto a BDI, pelo governo federal, e os outros entes que fazem parte da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade estão à disposição, mas que também Minas Gerais conta com uma geração incrível de startups e que tem total competência para apresentar resoluções de problemas para esses casos. Guto, eu imagino que seja um projeto poupável. A gente está falando do governo de Minas. É claro que a solidariedade é muito importante nesse instante, mas eu queria saber realmente em colocar em prática. E a certa quantia, falando de valores, foi feita uma parceria com o governo. A gente sabe que o governo de Minas enfrenta uma situação de caixa muito difícil. Isso foi conversado com o governador Romeu Zema. É um projeto que tem um alto valor ou foi pensado para encaixar de acordo com os cofres o que pode ser pago pelo governador? Nesse primeiro momento nós não estamos falando de valores, nesse primeiro momento nós estamos falando de estratégia e planejamento. Toda a questão de valores, obviamente o governador tem toda a abertura para conversar, seja com o ministro da Economia, seja com o presidente da República ou com os órgãos como o BNDES, enfim, eles têm um outro escalão decisório. No nosso patamar de decisão, nós estamos falando de planejamento e estratégia. É nisso que a BDI tem a sua expertise, até pelo contato que nós já temos com o ecossistema de inovação e pela expertise da agência nos últimos 15 anos com o desenvolvimento de indústrias, comércio, serviço e arranjos produtivos locais. Então, a questão de valores realmente não é algo quantificável nesse momento, mas sem dúvida nenhuma, a Vale tem que sentar à mesa, não só ela, mas as instituições que compõem o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, porque não só a Vale tem barragens no estado de Minas Gerais, né? Existem outras dezenas de mineradoras que também têm barragens. Então, esse é o momento agora de fiscalização, apoio, mas também buscar já ter um planejamento mais concreto para que a gente possa adiantar a fase das reconstruções para que a população não seja mais penalizada. Guto, essa plataforma foi desenvolvida exclusivamente aqui no Brasil? Na verdade, esse chamamento aconteceu por meio da BDI, né, da agência, em parceria com a Open Innovation BR, que é uma organização que tem vários diretores, gerentes, CEOs de empresas de tecnologia. Foi muito rápido a forma como ela foi divulgada e a resposta dessa geração foi muito contundente. Disso, por exemplo, eu já posso lhe dar um exemplo concreto, que é uma startup chamada BeerMind. A BeerMind, ela faz o cruzamento de sinal de celular com a última localização da pessoa. E ela consegue calcular, por meio dos algoritmos, a trajetória de onde essas pessoas podem estar por conta dos rejeitos terem arrastado essas vítimas. Essa é uma plataforma que o CEO da BeerMind é um garoto, um jovem, abriu a plataforma para outros desenvolvedores ajudarem ele a construírem melhor o sistema. Nesse exato momento, nós temos mais de 190 jovens e programadores, desenvolvedores, contribuindo cada vez mais na eficiência da plataforma, e eles já estão em contato direto com a Vale. Uma delas, né? Então, esse é um exemplo claro de como a Vale pode se aproveitar positivamente desse momento, e a cidade e o governo também. Guto, é realmente uma unção, né? A gente percebe startups em diferentes segmentos, todas voltadas e tentando resolver esse problema de Brumadinho. Algo que poderia ter sido pensado e talvez solicitado pelo próprio governo lá em Mariana, mas a gente percebe que é possível fazer a reconstrução com um pouco mais de tempo, claro, contando com o apoio dessa tecnologia, oferecida não só pela sua agência, mas também por tantas outras. Eu acredito, se nós formos analisar o trabalho das equipes de resgate em todo o mundo, a BDI fez muitos benchmarks, muitas visitas técnicas a outros países no ano passado. Nós percebemos claramente que os protocolos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, eles têm os protocolos mais modernos e atuais do mundo, são extremamente competentes. O que falta para essas forças e que tem lá fora? Desenvolvimento tecnológico e investimento em equipamentos de inovação. Esse investimento é fundamental. Quem pode fazer isso hoje aqui dentro do Brasil e que movimenta toda a economia mundial, que é uma nova economia, são as startups. Então, é fundamental que se entenda
que não só por causa da tragédia que acomete agora, e realmente é uma comoção nacional, mas as startups elas têm o poder de não só movimentar o mercado, mas de auxiliar o governo de forma rápida, independente, sem custos para o governo em situações como essa. Guto, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para esclarecer exatamente como funciona esse projeto, o que pode ser feito para Brumadinho a partir de agora, pelo menos aí os projetos oferecidos pela sua agência. Uma ótima tarde e mais uma vez obrigado pela disponibilidade.